Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Esses dias refletindo sobre uma frase: você pode cuidar das pessoas, mas não pode fazer escolhas por ela. Eu me lembrei do Marcelo, um dos Marcelos que a gente atendeu durante a minha jornada. E foram muitos. Esse Marcelo a gente chamava de palmeirense porque ele tinha um amor muito grande pelo Palmeiras, né? Inclusive o meu marido, que era voluntário no serviço, conversou muito com ele a respeito de futebol e isso foi marcante, ele lembra. E era um cara assim, bem-humorado, se dava bem com todo mundo, em todos os grupos, desses que se está falando com o pessoal mais de gíria, falava gíria, estava falando com o pessoal mais sério, ele também falava. Ele tinha uma facilidade muito grande de interagir com as pessoas. Tinha facilidade também para conseguir emprego. Então não era a dificuldade dele o trabalhar. Ele conseguia arrumar emprego, conseguia começar a trabalhar. O que ele não conseguia era a continuidade. E ele foi parar no centro de acolhida, ficou em situação de rua, não parava no emprego pelo mesmo motivo, dependência química. Então ele já tinha passado por internação, né, mas recaiu, voltou para a rua, não falava muito de si mesmo. Mas eu lembro que ele trabalhava, aí de repente ele começava a fazer uso abusivo, aí ficava muito mal, né? Entrava naquela larica depois que usa de comer muito, de ficar meio descontrolado, mas era um descontrolado que só fazia mal para ele mesmo, né? Ele não era agressivo com ninguém, ele não arrumava encrenca, só que desaparecia por alguns dias e quando voltava estava sujo, estava magro, né? Debilitado. Ele já era uma pessoa magra e a gente tinha muito medo das doenças, né, oportunistas, porque ele não se cuidava. E foi passando o tempo. Aí, de repente, ele começava: eu quero internação, eu quero internação. E não é fácil a gente conseguir uma internação para um dependente que está dentro do serviço. Aliás, para qualquer um, né? São poucos serviços para o número de demandas que tem. Então, a gente acionava a rede, procurava, mas demorava e ele ia ficando desesperado, né? Aí usava, ficava fora, voltava, aí entrava naquela depressão e eu quero internação, e a gente conseguiu internação. Só que aí você queima, né, umas fichas, você consegue para uma pessoa, tem outras na fila, não dá para fazer de novo, e ele passou o período de internação, a gente acompanhou e garantiu a vaga dele no retorno. Retornou, estava bem, arrumou emprego e a coisa foi se repetindo, e aí quer internação, só que aí não é fácil de conseguir. E aí, como ele não conseguia parar no emprego, ele decidiu que ele ia ser carroceiro. Então, ele arrumou uma carroça, ele pegou o dinheiro que ele tinha, arrumou a carroça para catar material reciclável ali na região de Pinheiros. Só que o nosso serviço não tinha local para guarda de carroça. A gente até tentou por um tempo deixar no estacionamento, mas aí chegou num limite que não tinha espaço suficiente para o número de carroceiros que pediam, então você acaba tendo que escolher um ou outro, isso não é justo, porque é uma questão do direito de todos. A gente teve episódios de drogas e álcool guardados nas carroças e acessados de madrugada. A gente teve episódios de outro usuário do serviço sair com a carroça, porque não tem como o orientador da noite, é uma equipe pequena, para o número de usuários, conseguir certificar que aquela carroça é daquela pessoa. Então, às vezes, quando o orientador entra no serviço, as carroças já estavam lá, então ele não sabe quem foi que trouxe a carroça. A gente tentou identificar, mas não conseguiu, sempre tinha alguém que mexia, até porque o local onde as carroças ficavam era bem na entrada. Então, fluxo constante de entrada e saída. E aí teve a questão de usuário sair com a carroça do outro, né? Não era seguro, a gente não tinha como garantir essa segurança. Então cortamos, não vai dar mais para guardar a carroça aqui. E guardar a carroça nos estacionamentos, além da questão do custo, né, de ficar caro, nos estacionamentos do entorno, tem as questões de horários. Porque o melhor horário para catar latinha, principalmente, é de madrugada.
ainda mais perto das regiões, da região ali que tem casa de shows, que tem muito bar, mesinha e o pessoal larga a latinha por ali mesmo, o pessoal cata de madrugada e nem sempre você tem acesso no estacionamento de madrugada para poder tirar a carroça. Entra no mesmo problema da gente do estacionamento dentro do serviço. Então ele acabava optando por ficar na rua, dormir na carroça. Só que aí tem o frio, tem a chuva, tem tudo, né? E fica complicado. E nessa de dormir na rua, ficar na carroça, ele acabou excedendo o limite de faltas, acabou se desligando do serviço por vontade própria mesmo, não veio mais e sumiu por uns tempos. Aí depois ele me trouxe um vídeo, até procurei se eu tinha o CD ainda, mas eu não achei, deve estar muito bem guardado, que uma ONG, né, de grafiteiros, de artistas, fez um projeto de embelezar as carroças dos carroceiros. E ele, Marcelo, foi contemplado. Então pintaram a carroça dele, né? Ficou muito bonito o trabalho artístico. E fizeram um vídeo dele, como carroceiro, nas ruas da cidade, catando latinha, né? Tinha uma música de fundo, era muito legal. Eu fico pensando, o Marcelo era uma pessoa que tinha facilidade de relacionamentos. E aí fica mais fácil de você encaminhar, de você fazer. Não me lembro da história familiar dele, mas eu sei que todo o problema que ele teve foi em relação à dependência química da qual ele não conseguiu se livrar. E como é difícil isso, né? Porque a gente tinha um bom relacionamento, ele era um cara simpático, se dava bem com todo mundo, mas esse vínculo, essa afetividade não foi suficiente para manter nele o desejo, porque ele até tinha o desejo de sair, mas ele não conseguia manter isso, tinha outras questões internas. E o atendimento ao dependente químico tem isso. Ele tem que trabalhar não só a questão da dependência, mas a questão da dependência já é uma consequência de alguma coisa. Se é orgânica, se é um desarranjo do organismo, se é uma questão psíquica, se é uma questão emocional, né? São muitas variáveis para se contemplar, mas tem que ter um suporte. E o Marcelo, só com o suporte do nosso serviço, ele não conseguia resolver essa questão dele, e isso foi trazendo consequências para toda a vida dele, né? Com certeza ali teve doenças oportunistas, não sei que fim levou o Marcelo, eu penso nele de vez em quando. Mas eu comparo ele com, por exemplo, com outro Marcelo que a gente atendeu, que tinha a questão da dependência, tinha emprego, tinha família, se separou da família por causa da dependência, mas a empresa, como ele era um bom funcionário capacitado, acabou suspendendo o contrato dele para ele ir para o tratamento, a própria empresa conseguiu internação, ele foi, voltou, aí recaiu, aí voltou de novo, mas com essas recaídas vai e volta, um dia ele conseguiu parar, conseguiu reatar o vínculo com os filhos, né? A ex-esposa não deu mais, a ex-companheira, mas resgatou com os filhos, saía com os filhos, e eu ainda tenho contato com ele hoje e ele tá bem, tá namorando, tá bem, tá com a vida organizada. Então é muito difícil para a gente que trabalha na área da assistência ou mesmo na área da saúde, essa questão da dependência, o que você vai fazer e como você vai fazer para despertar nesse usuário uma força, porque não é só o desejo, é uma força para conseguir vencer essa dependência. Isso vale para o álcool também, né? Só que o álcool ele acaba tendo uma rede de apoio maior e mais eficiente do que o da dependência química, pelo menos pelo que eu consegui acessar na minha atuação. Então é isso, por mais que a gente faça, que a gente procure caminho, que a gente busque, isso vale em todas as áreas da nossa vida, né? Por mais que você cuide das pessoas, não pode fazer escolhas por ela. Então, você pode cuidar das pessoas, mas não pode fazer as escolhas por elas. No caso do Marcelo e tantos Marcelos que estão aí, e tantas outras pessoas, né? No caso da minha filha adotiva, Joyce, eu trouxe para casa, tentei mostrar um caminho, tentei dar o amor de mãe, de carinho, de família, mostrar para ela uma outra possibilidade, mas ela escolheu ir embora e a escolha é dela. Então você pode mostrar alguns caminhos, você pode tentar ajudar,
mas precisa ter essa consciência que não pode fazer as escolhas. A escolha ela é da pessoa. Você pode mostrar possibilidades e deve, né? Tentar buscar junto outros caminhos, outras alternativas. É como quando a gente está ajudando um jovem a escolher a sua profissão. Você pode apresentar para ela várias opções, apresentar para a pessoa as possibilidades, o que é necessário em cada uma das profissões. Dentro da área social, eu posso mostrar para você diversos serviços que tem dentro da assistência. Com crianças, com jovens, crianças pequenas, crianças maiores em idade escolar, com jovens, com adolescentes, com adultos, com idosos, com famílias, com homens, com mulheres, com as questões de gênero, né, com os trans. Posso te mostrar várias possibilidades, mas eu não posso escolher para você em qual serviço ficar. E as ONGs às vezes pecam muito porque transferem os funcionários, sejam eles gerente ou qualquer outro, sem prestar atenção no serviço, se a pessoa tem afinidade com aquele público que está sendo atendido dentro daquele serviço. E aí gera uma frustração, porque não foi a pessoa que escolheu. Às vezes a pessoa entrou na área social para trabalhar num SAICA, com criança e adolescente, porque é o que ela acha mais fácil, com quem ela tem mais proximidade. Aí, de repente, com o tempo, por uma necessidade da organização, sem uma avaliação mais apurada, transfere para um centro de acolhida para famílias. Só que a pessoa tem dificuldade de lidar com homens, né? Pela sua história pessoal, particular, tem lá suas restrições. Então, vai pender sempre para o lado da mulher e das crianças. Ao invés de ser um gerenciador de conflitos, vai ser mais um a colocar um ingrediente para aquele conflito acontecer. Às vezes, a pessoa tem afinidade com idosos. E aí transferem ela para trabalhar dentro de um SAICA, com criança e adolescente. Não é o perfil dela, trabalhar com criança e adolescente. Aí vai sofrer, vai gerar um sofrimento que é desnecessário, né? Porque vai gerar uma frustração, um trabalho mal feito e às vezes até a saída da área social a pessoa tinha aptidão, tinha talento, tinha jeito para aquele público e aquilo foi jogado fora, foi desperdiçado. Então o ideal é isso, é você apresentar as possibilidades, ajudar a trilhar esse caminho, a esclarecer cada um dos pontos dessa possibilidade, mas a escolha tem que ser da pessoa. E o atendido é ele que vai escolher. A gente brinca que você pode tirar a pessoa da rua, mas não pode tirar a rua da pessoa, porque a própria pessoa é que tem que ter essa determinação de mudar, de tirar a rua, de tirar aquele conceito, de construir uma outra coisa. De voltar para casa, de entrar na rotina, de trabalhar, as escolhas são pessoais. Então você pode dar as possibilidades, mas você não pode dar as escolhas. Você pode cuidar, mas não pode escolher. Isso vale para os nossos filhos, isso vale para a nossa vida, isso vale para o nosso trabalho. Por hoje é isso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!